Graças e paz, irmãos. A mensagem que eu vou trazer hoje, a pequena reflexão, está em Romanos 8, verso 28. Diz o seguinte, texto sagrado, a seguinte coisa: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Da onde surge a frase: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, são chamados segundo o seu decreto. Irmão, ontem, no domingo, eu estava indo trabalhar, encontrei uma irmã que já congregou comigo na estação do trem, e eu vi ela com dificuldade, com problemas de saúde, dando entrada no divórcio. E ali eu fui conversando com aquela irmã, que ela ia até Madureira, e eu até São Cristóvão, conversando com ela, e eu achei interessante. No domingo não, foi na segunda-feira isso. E eu achei muito interessante. Deus, ele falou algo comigo na oração, na segunda de manhã, chovendo, fui pro monte, fui orar aqui no meu quarto. Deus, ele falou comigo bem claro, bem nítido: eu extraio força da tua fraqueza. Eu estava orando ali, a oração estava muito impetuosa ali no meu quarto em obra, sabe? E estou ali orando, aí Deus fala: eu extraio força da tua fraqueza. Aí eu leio esse texto e ele estava citando isso para ela. Ela está encarando um divórcio. Estava com um problema grave de sinusite, inclusive atrapalhava até ela ouvir direito as coisas. Ela não estava ouvindo direito, mas ali devagar fomos conversando. Irmão, imagine bem. Os problemas, é o que eu falei com ela, os problemas nos faz bem. Se você não tiver problema, você não vai chegar na intensidade de oração que Deus quer que você chegue. Aí você tem que analisar assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O texto diz que é aquele que ama a Deus, porque nem todas as pessoas que estão na igreja amam a Deus. Amam mais sua vida, amam mais, às vezes, seu dinheiro, filhos, esposo, mas aquele que foi chamado segundo o decreto de Deus, que ama a Deus, as coisas vão cooperar. Como assim, irmão? Um divórcio, uma morte, Deus, ele sempre vai te dar graça diante de toda essa situação. Aí eu lembro para minha própria vida mesmo, as orações mais intensas que eu foi de momentos mais difíceis. Eu lembro que eu passei uma crise no meu casamento, eu saí da minha casa para mim orar, eu estava congregando na Igreja Internacional da Graça, e Deus mandou eu ir conversar com meu tio Mesquita. Indo para conversar com meu tio Mesquita, Deus me manda subir no Horebe. O monte leva uns 40 minutos, tem aqueles que vai fazer em 50, eu subi em 20 minutos. De tão intenso que estava, eu estava muito aborrecido, chateado. Irmão, eu nunca orei. Aliás, eu nunca tinha gemido. Eu só falei algumas coisas para Deus na minha própria palavra. Deus, eu não suporto mais a minha família. Depois foi gemidos. Eu nunca chorei com tanta intensidade, gemido, ao ponto de Deus mudar a história. Que o bom é o marido congregar, a mulher congregar junto com o marido. Daqui a pouco a mulher está congregando na mesma igreja que eu estou. Deus tratou com ela dentro da própria igreja. Sai daí, e saiu. Mas eu orei lá em cima do monte, com gemidos inexprimíveis. Aí eu me lembro de outra crise também. Eu tive uma crise de nervo ciático. Mais de 20 anos que eu não sabia o que era férias, não sabia o que era. Ficava uma semana em casa só para descansar. Eu trabalhava num emprego 2, 3 anos, daqui a pouco saía e estava na rua trabalhando de camelô. Aí eu trabalhava às vezes 12 por 36, na minha folga eu ia pra rua trabalhar de camelô, carregando uma crise terrível de nervo ciático, irmão. Aí daqui a pouco eu tô orando, e naquela época Deus me usou, estava me usando muito para curar. Orei por uma pessoa que estava dirigindo um trabalho na Igreja da Graça, a pessoa não dormia
9 dias, orei, manifestou um demônio, a pessoa dormir, o semblante da pessoa mudou na hora, passou a dormir normalmente. Aí vim para aqui, para Comendador Soares, durante um jejum, um dia de jejum, 18 horas de jejum, debaixo de um sol forte, trabalhando. Eu entrei dentro da igreja, orei para um rapaz com cálculo renal, as dores do rim sumir, a menina que 3 dias que não dormia, foi curada. Aí eu tive a crise de nervo ciático, orei. Quando eu orei e não teve resultado, porque a dor é tão forte, engraçado, quando é na gente é diferente. Eu fiquei triste, me deu uma tristeza tão grande, era uma depressão. Aí Deus me chama no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. E o pregador veio falar comigo na hora, o porquê eu estava triste, porque eu estava orando com tristeza no coração, não com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Quando entramos na oração, nós estamos servindo ao Senhor e temos que servir com alegria. Saí daquela luta, fiquei curado do nervo ciático sem tomar um remédio. Aí me lembro de outra luta também que eu passei, engraçado. Aí a Covid, adoeci de Covid. Eu passei 4 dias, irmão, orando de meia-noite a 2h30, 2h30 botava uma mensagem no Zap, uma oração. Aí depois, às 3 horas eu voltava em oração, orava até as 5, passava a noite toda orando. 4 dias. Deus nunca fui tão intenso em oração em situações adversas, irmão. E às vezes a pessoa se deixa abater pelo problema. Não se deixa abater, vai orar mais, vai jejuar mais. Aí eu passei por um momento de uma tentação muito forte. Falei, Senhor, o que é isso? O lixo estava vindo aqui, sobe para o monte, 3 dias no monte, 3 dias no jejum de Daniel. Eu fiquei 3 dias no jejum de Daniel. Quando saí de lá, Deus já me deu uma palavra e a minha vontade era viver o resto do dia no jejum de Daniel. Depois Deus me levou a jejum de 7 dias, tirando o café da manhã. 7 dias, quando acaba os 7 dias, estou diante de 30 homens do Comando Vermelho, que estava pronto para matar, para invadir, para fazer e acontecer. Comecei a evangelizar todos eles. Quando botava um boleto na mão, o demônio saía do corpo dele, que o semblante mudava na hora. Então, as adversidades dessa vida, as lutas que se levantam contra a nossa vida, na verdade, elas contribuem para que tenhamos mais comunhão com Deus, que venhamos orar a um nível de intensidade maior do que o que é normal. Porque se não acontecer problema, não oraremos como devemos orar. Não jejuaremos na intensidade que Deus quer jejuar. Tem irmãos que nunca fez um jejum de 24 horas, mas deixa apertar o seco. Quando apertar o seco, vai jejuar 24, vai jejuar 36, 48, vai ficar 3 dias no legume. Tem irmão que nunca saiu da zona dele de conforto para virar uma noite em oração, mas deixa as coisas apertar, que ele vai virar uma noite em oração. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. O mundo não nos pode fazer mal, meu irmão. Só nos pode nos levar mais por perto daquele que é o nosso Senhor. Aí se vier a morte, eu lembro da irmã Luzia. Irmã Luzia teve um câncer no seio esquerdo. Ela ia pro INCA, ela com câncer, fazendo quimioterapia. Ela começou a ganhar um montão de alma. Aí ela não podia mais ir pro INCA e nem tomar ceia. A gente ia levar a ministrar ceia. Quando ia ministrar ceia para a irmã Luzia, ela ministrava ânimo para mim, aquela mulher com câncer, morrendo. Quando ela morre, irmão, é a coisa mais linda do mundo. Ela manda o marido buscar um copo d'água na cozinha. Ela fala para ele, o marido, Suelo, que jardim lindo é esse? Suelo, que jardim lindo é esse? Eu tô subindo, Suelo, quando ele chega com um copo d'água, ela já foi. Cara, que coisa linda. Nem a morte é terror para aqueles que amam a Cristo. Nenhum mal pode te fazer mal, irmão. Aliás, ele é como um antídoto da cobra. Ele te fortalece. Quando o mal passa a te enfraquecer, é porque você não está amando a Cristo. Ou então não foi chamado segundo o propósito de Deus. Na verdade, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Graça e paz, meu irmão. Um bom dia, que Deus abençoe. Levanta a cabeça, olha para o alto, vamos para frente, que Jesus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica com Deus. Graça e paz.